Durante uma viagem em família, os pais do meu marido decidiram que eu deveria sentar em outra mesa. Ninguém falou comigo durante toda a viagem. Quando questionei meu marido, ele apenas deu de ombros. É o jeito deles, disse. Dei um sorriso e respondi. Ótimo. Eu também tenho o meu jeito. Na manhã seguinte, eles descobriram o que eu havia feito e o desespero tomou conta. Pensando agora, os sinais sempre estiveram ali. Os comentários sutis, os olhares indiferentes, o modo como eu sempre era tratada como um detalhe insignificante no meu próprio casamento. Mas eu ignorei tudo isso porque amava meu marido, Lucas. Achei que, se eu continuasse me esforçando, se fosse paciente, as coisas melhorariam. Não melhoraram. Ao invés disso, me vi presa numa viagem que deveria ser divertida e relaxante em Hilton Head, na Carolina do Sul. Mas se transformou em algo que jamais vou esquecer. Tínhamos acabado de chegar ao resort. O lugar era lindo, digno de revista de turismo. Areia clara, palmeiras balançando e o som do mar ao fundo. Eu estava realmente animada. Achei que talvez, só talvez, essa viagem fosse diferente. Que Rafael e Carla, meus sogros, finalmente fossem me tratar com gentileza. Que iríamos juntos, criaríamos laços como uma família de verdade. Mas eu estava enganada. Na primeira noite, fomos jantar num restaurante elegante. O garçom nos levou até uma longa mesa preparada especialmente para nosso grupo. Assim que fui me sentar ao lado de Lucas, Rafael interrompeu. Deve ter algum engano, disse, balançando a cabeça. Ela precisa de outra mesa. Pisquei algumas vezes, achando que tinha escutado errado. Perdão? Perguntei. Carla nem tirou os olhos do cardápio. É assim que a gente faz. Olhei para Lucas, esperando que ele dissesse algo. Que lembrasse aos pais que eu era sua esposa, não uma desconhecida. Mas ele apenas suspirou e deu de ombros. É o jeito deles, repetiu. O jeito deles. Então fui sentar em uma mesa sozinha. Sozinha. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas não fui. Permaneci ali, achando que talvez fosse só alguma tradição estranha, algo isolado. Mas não era. No dia seguinte, acordei cedo, pronta para tomar café da manhã com a família. Desci até o restaurante do hotel, achando que eles estariam me esperando. Não estavam. Mandei uma mensagem para Lucas. Nenhuma resposta. Andei por quase meia hora até finalmente encontrar todos reunidos numa mesa grande, comendo e rindo como se nada estivesse errado. Como se eu não existisse. Me aproximei, confusa. Por que ninguém me avisou que vocês tinham descido? Rafael nem levantou os olhos. Achamos que você daria um jeito. Carla apenas tomou um gole do café. É assim que fazemos, repetiu. Olhei para Lucas. Ele já comia, como se aquilo fosse completamente normal. Foi nesse momento que percebi, eu nunca fiz parte daquela família. E Lucas, ele nunca esteve do meu lado. O resto da viagem seguiu o mesmo roteiro. Todas as refeições, sentava sozinha. Todas as atividades em grupo, eu era esquecida. Eles fizeram um passeio de barco. Eu descobri pelas fotos no Instagram. Participaram de uma degustação de vinhos. Só percebi quando os vi no saguão, todos arrumados, saindo animados. Fui perguntar para Lucas mais tarde. Você podia ter me mandado uma mensagem, disse, tentando manter a calma. Mais uma vez, ele suspirou, como se eu fosse o problema. É o jeito deles. Essa foi a única resposta que ouvi durante toda a viagem. No quarto dia, desisti. Parei de insistir. Parei de perguntar. Eles queriam que eu fosse invisível. Tudo bem. Só que eles não faziam ideia do que viria a seguir. Porque eu também tenho o meu jeito. Naquela noite, enquanto todos estavam comemorando o que achavam ser a viagem perfeita em família, voltei para o quarto do hotel e comecei a agir. Não seria apenas uma esposa em uma mesa separada. Eu estava prestes a desaparecer da história deles por completo. E eles iam sentir. Abri meu e-mail, puxei todas as confirmações e entrei em ação. Por quê? Adivinha só? Fui eu quem reservou tudo. O hotel, no meu nome. O carro alugado, no meu cartão. As reservas de restaurante? Todas minhas. O dia de spa que Carla guardava há semanas? Também fui eu que agendei. Cancelei tudo. Um por um, os planos deles foram desaparecendo. Quartos cancelados. Carro alugado, sumiu. O jantar sofisticado à beira-mar? Não mais.
Liguei até para o spa, avisando gentilmente que Carla não compareceria. E então, fiz minhas malas, peguei o carro e fui embora. Enquanto eles brindavam achando que estavam no paraíso, eu já estava na estrada, a caminho de Charleston. Reservei uma suíte de luxo, pedi serviço de quarto e fiquei na varanda, ouvindo o som do mar, finalmente em paz. Enquanto isso, lá em Hilton Head, o caos estava prestes a começar. Acordei em Charleston sentindo uma leveza que não sentia há dias. A brisa do oceano entrava pela janela enquanto eu tomava café, deitada numa espreguiçadeira macia, observando as ondas. Foi aí que meu celular começou a vibrar. Lucas. Deixei tocar. Depois Carla. Depois Lucas de novo. E então Rafael. Coloquei o celular no silencioso, e sorri. Finalmente tinham percebido. Eu quase consegui imaginar o momento exato em que a ficha caiu. Fernando levantando da cama, ainda meio sonolento, resmungando, só para dar de cara com o gerente do hotel na porta. Senhor, tivemos um problema com a sua reserva. Carla, ainda se espreguiçando, pegando o celular para conferir a programação do dia, dando de cara com uma sequência de e-mails de cancelamento. E Lucas, com a testa franzida, esfregando as têmporas, meio dormindo ainda, ouvindo a voz da mãe sair do tom de leve aborrecimento para a gritaria total. Sem quarto, sem carro, sem planos. Dei um gole no meu café e sorri. Algumas horas depois, quando o silêncio já tinha perdido a graça, resolvi dar uma olhada nas mensagens. Lucas, onde você está? Lucas, que diabos está acontecendo? Lucas, você precisa resolver isso agora. Decidi atender a próxima ligação, só pela diversão. Assim que atendi, a voz de Lucas veio irritada. Onde você tá? Em Charleston. Silêncio. Charleston. O que você tá fazendo aí? Aproveitando minhas férias. Outro silêncio. No fundo, dava para ouvir Carla gritando com a recepcionista do hotel, e Fernando soltando palavrões. Finalmente, Lucas perguntou, com a voz mais baixa, como se ainda não acreditasse. Você cancelou tudo? Sim. Ele deu um suspiro nervoso. Você tem ideia do que fez? Meus pais ficaram sem lugar para ficar. A gente tinha tudo planejado. Você nos deixou largados aqui. Poxa, que situação desconfortável, hein? Respondi com a voz carregada de ironia. Lucas ficou em silêncio. Provavelmente percebeu que eu tinha devolvido com as palavras que ele tanto repetia. Continuei. Vocês queriam que eu ficasse à parte? Então pronto. Dei exatamente isso. Isso é loucura. Gritou. Você tem que voltar agora. Dei uma risada. Não, Lucas. Eu não tenho. E desliguei. Depois, acabei descobrindo como as coisas realmente se desenrolaram por lá. Como o hotel estava lotado, tiveram que correr atrás de outra hospedagem. Acabaram no motel de beira de estrada a 20 minutos do resort. Daqueles com lâmpadas piscando e um cheiro estranho no ar. Sem o carro alugado, dependeram de Uber para tudo. Só que Hilton Head não é exatamente conhecida pela quantidade de motoristas disponíveis. Pegaram todos os preços dinâmicos possíveis. E aquele jantar chique que Fernando não parava de exibir? Completamente lotado. Tiveram que se contentar com um restaurante genérico, cheio de turistas barulhentos e comida mal feita. Carla teve um ataque completo no spa. Quando soube que a reserva dela havia sido cancelada, exigiu ser encaixada de qualquer jeito. Não foi. Fiquei sabendo de tudo isso pelas mensagens cheias de raiva que Lucas mandou depois. Lucas, você realmente teve coragem de fazer isso com a gente? Lucas, minha mãe tá furiosa, passou vergonha no spa. Lucas, meu pai quase surtou quando soube do restaurante. Lucas, espero que esteja feliz. Eu estava. Achei que esse teria sido o pior castigo possível. Um pouco de desconforto. Uma pitada da própria crueldade deles. Mas aí, algo inesperado aconteceu. Algumas horas depois, meu celular vibrou de novo. Mas dessa vez, não era o Lucas. Era uma mensagem da Mariana, prima dele. Mariana, oi. Fiquei sabendo do que rolou. E olha, parabéns, de verdade. Franzi a testa, reli a mensagem. Sempre me dei bem com Mariana, mas nunca fomos próximas. Eu? Como assim? A resposta dela fez meu estômago gelar. Mariana, eles fizeram a mesma coisa com a ex-esposa do Lucas. Endireitei na hora. A ex-esposa do Lucas?
Sempre me disse que o casamento anterior tinha acabado por diferenças pessoais, nada demais. Nada que valesse drama. E eu nunca questionei. Como assim? O que eles fizeram? Mariana, levaram ela numa viagem em família. Trataram como lixo. Fizeram sentar sozinha, ignoraram ela o tempo todo. Fingiram que nem existia. Ela foi embora no meio da viagem. Um mês depois, pediu o divórcio. Senti meu coração disparar. Mariana me escreveu de novo. A mensagem dela começava assim: Não falei nada antes porque achei que você já sabia. Mas vendo como te trataram, percebi. Ele nunca te contou, né? Não. Não, ele nunca contou. Porque se tivesse contado, eu jamais teria ido nessa viagem. Se ele tivesse me dito a verdade, eu teria entendido no que estava me metendo. Aquilo não era uma tradição de família. Era uma estratégia repetida. E Lucas? Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E mesmo assim, me deixou andar direto para a armadilha. Naquela noite, Lucas ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. A voz dele estava tensa, frustrada. Eu preciso que você resolva isso. Mas eu já não estava disposta a ouvir desculpas. Interrompi na hora. Não, Lucas. Não se confunda. Eu entendi tudo perfeitamente. Isso nunca foi uma tradição. Foi manipulação. Você sabia o que iam fazer comigo. E mesmo assim, deixou acontecer. Silêncio. E então, a pergunta que entregou tudo. Quem te contou isso? Bingo. Dei uma risada. Então é verdade. Eu não fui a primeira. Mais silêncio. Até que finalmente ele suspirou. Olha, meus pais podem ser um pouco difíceis. Mas têm boas intenções. Lucas. Interrompi. Seus pais nem sequer me consideram parte da família. Houve uma pausa. E ali, eu soube. Ele não ia me defender. Nunca defendeu. Em vez disso, ele disse: Talvez a gente possa resolver isso. Olhei para o mar. As ondas batiam suavemente na areia. E respondi, com calma: Não, Lucas. Acho que eu já resolvi. E desliguei. Fiquei olhando para a tela do celular. Minha cabeça não parava. Lucas sabia de tudo. Já tinha vivido isso antes. E mesmo assim, me arrastou para o mesmo inferno. Eu já não estava apenas chateada. Estava decidida. Tinha acabado. Me servi mais uma taça, me ajeitei na cadeira, tentando aproveitar o que restava daquela noite. Mas algo não saía da minha mente. Se ele mentiu sobre a ex-esposa. Sobre o que mais ele mentiu? Então decidi investigar. Abri o Facebook. Procurei o nome dela. Camila, a ex do Lucas. Nunca me interessei em procurar antes. Mas agora, eu precisava saber. O perfil dela era privado. Mas entre os amigos em comum, encontrei algo. Uma conta pública, a da irmã dela. Patrícia. Entrei. E comecei a ler. Uma publicação de 2 anos atrás chamou minha atenção. Pouco depois da separação de Camila e Lucas. Nunca deixe a família de um homem te destruir. Nunca deixe que te façam sentir que você vale menos. Minha irmã merecia mais. Todos tentamos avisar. Nunca mais. Senti o estômago revirar. Continuei lendo. E lá estava. Um comentário antigo de Mariana, a mesma que tinha me mandado mensagem. Tomara que ela tivesse escutado a gente. Pelo menos agora ela é livre. Escute-as. Fiquei paralisada olhando para a tela. Meu coração batia acelerado. Eu podia mandar uma mensagem para Patrícia. Perguntar o que realmente tinha acontecido. Mas, será que eu estava pronta para ouvir a verdade? Depois de alguns minutos olhando para o campo em branco, respirei fundo. E escrevi: Oi, sei que isso pode soar muito estranho, mas acho que precisamos conversar. A resposta veio em poucos minutos. Direta. Sem rodeios. Patrícia. Sabia que você ia me procurar mais cedo ou mais tarde. Essa frase me gelou. Então você sabe quem eu sou? Patrícia. Claro. A gente estava esperando por isso.
esperando por isso. A gente. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Patrícia. Camila não foi a primeira. E, acredite, também não foi a última. Faltou-me o ar. Do que você está falando? Patrícia. Estou dizendo que o Lucas já fez isso antes. Várias vezes. E os pais dele, também. E se você está falando comigo agora? É porque você também acabou de passar por isso. Eu me senti mal, aquilo não era só uma excentricidade esquisita ou uma situação isolada. Era um jogo. Um ritual distorcido de família que eles repetiam com todas as mulheres que o Lucas levava para suas vidas. Eles nunca viam suas parceiras como iguais, nem mesmo como pessoas. Elas eram vistas como problemas a serem eliminados discretamente. E o Lucas? Ele deixava isso acontecer. Vez após vez. Eu não conseguia parar de me perguntar, por que ninguém me avisou? Mas aí me lembrei do que a Patrícia tinha dito. Eles tentaram. Lucas apenas fazia com que cada mulher ficasse isolada. Cortada de tudo. Ele sempre contava a mesma história. Que a família dele era peculiar. Que as tradições deles eram inofensivas. Que a ex era sensível demais. Ele me disse que a Camila sempre exagerava, que não sabia se adaptar, que criava drama onde não havia nada. Mas agora eu via com clareza. Camila não era dramática. Ela estava encurralada. E agora, eu também estava. Ou pelo menos, eu estive. Até agora. Eu não dormi aquela noite. A constatação de que desperdicei anos da minha vida com esse homem queimava no meu peito como fogo. Mas, mesmo em meio à raiva e à exaustão, outra coisa me incomodava. Por que o Lucas estava me ligando tanto? Por que ele parecia tão desesperado? E então, às 6 da manhã, eu tive minha resposta. Uma mensagem de um número desconhecido acendeu a tela do meu celular. Senhora, aqui é o agente Daniels, da polícia de Hilton Head. Precisamos falar com a senhora sobre um boletim de pessoa desaparecida registrado pelo seu marido. Eu me sentei tão rápido que quase deixei o celular cair. Um boletim de desaparecimento? Com as mãos tremendo, retornei a ligação. Assim que o policial atendeu, eu disparei. Eu estou bem. Não estou desaparecida. Houve uma pausa. Então, com um tom gentil, o policial perguntou: A senhora está dizendo que saiu por vontade própria? Sim, respondi rapidamente. Obviamente. Meu marido sabe exatamente onde eu estou. Ele está me ligando sem parar. O policial suspirou. Ele informou que a senhora saiu sem avisar e que não respondia às mensagens. Disse que estava preocupado com sua segurança. Cerrei a mandíbula com tanta força que doeu. Aquilo não tinha nada a ver com segurança. Era controle. Lucas não estava preocupado comigo, ele queria me puxar de volta para debaixo do polegar dele. Respirei fundo e firmei a voz. Oficial, estou perfeitamente bem. Estou em Charleston. Saí de Hilton Head de propósito. Não estou desaparecida. E não quero mais que meu marido entre em contato comigo. Houve outro silêncio. Então ele perguntou: A senhora gostaria de registrar um pedido formal de restrição de contato? Hesitei. Mas só por um segundo. Sim, respondi. E assim, eu dei meu primeiro passo legal para longe de Lucas. Nem uma hora depois, meu celular vibrou de novo. Mas dessa vez, não era a polícia. Era Carla. A mensagem dela dizia: Não acredito que você nos humilhou desse jeito. Eu ri alto. Ignorei. Mas outra mensagem veio logo em seguida. Você fez o Lucas envolver a polícia. Tem ideia do vexame que isso causou? Fiquei encarando a tela. Ah, eu fiz ele fazer isso? Revirei os olhos e dei mais um gole no meu café. Mas as mensagens não pararam. Elas só pioraram. Essa família só tentou te acolher. Você está sendo extremamente egoísta. Você precisa voltar e consertar isso. E então veio a última. A que fez meu sangue gelar. Se você não voltar, o Lucas vai tornar as coisas muito difíceis para você. Eu congelei. Nem era mais uma insinuação. Era uma ameaça. Me recostei e li aquela última mensagem várias vezes. Eu achava que aquilo era só sobre poder. Uma família obcecada por controle. Mas isso? Isso já não era apenas humilhação. Era destruição.
Eles não estavam tentando me afastar. Eles estavam tentando me esmagar. E se eu não agisse rápido, Lucas ia garantir que conseguissem. Eu encarei as palavras de Carla, aquela frase final. Se você não voltar, o Lucas vai tornar as coisas muito difíceis para você. Aquilo não era um aviso. Era uma promessa. Algo dentro de mim mudou naquele instante. Aquilo não era um mal-entendido. Não eram sogros frios. Era guerra. E eu deveria me encolher e perder. Mas não dessa vez. Estalei os dedos, respirei fundo, e digitei uma única resposta. Perfeito. Vamos tornar as coisas difíceis, então. E com isso, reservei uma sala de conferência num hotel em Charleston. Enviei os convites para o Lucas, os pais dele, e para Mariana. Se eles queriam uma guerra, eu ia levar direto até a porta deles. Na manhã seguinte, eu estava sentada na cabeceira de uma longa mesa de madeira. Não havia nada sobre ela além de garrafas de água, e silêncio. Eu não esperei muito. A porta se escancarou. Lucas entrou primeiro, furioso, o maxilar tão travado que parecia prestes a quebrar um dente. Carla veio logo atrás, os saltos batendo no chão como um metrônomo de raiva. Fernando já estava com o rosto vermelho, os punhos cerrados. Mariana foi a última a entrar. Braços cruzados. Rosto neutro. Mas me lançou um aceno sutil. Eu não sabia se ela estava ali para mediar, testemunhar, ou apenas assistir ao caos. Me recostei na cadeira, calma e firme. Que bom que todos vieram. A voz de Lucas cortou o ar como uma faca. Que diabos é isso? Eu sorri. Devagar. Com intenção. Isso, disse eu, é uma conversa. Ele tinha insistido tanto para conversar, então agora a gente ia conversar. Fernando cruzou os braços, com um sorriso de desprezo no rosto. Achava que tudo aquilo era engraçado. Mas não era. Eu o encarei, tranquila, firme. Não era engraçado. Era patético. O que faziam com as mulheres que entravam naquela família era um jogo doentio. Um costume distorcido. E dessa vez, escolheram a pessoa errada. Carla semicerrava os olhos, incomodada. Disse que eu os tinha abandonado. Não consegui conter a risada. Uma gargalhada de verdade. Abandonado. Vindo das pessoas que passaram uma viagem inteira fingindo que eu não existia, isso sim era ironia. Lucas bufou, agarrado ao encosto de uma cadeira. Disse que eu estava exagerando. E foi nesse momento. Bati com as palmas na mesa com tanta força que Carla até se assustou. Minha voz saiu firme, cortante. Eu sou sua esposa. Não uma estranha. Não uma visita. Sua esposa. E você permitiu que me tratassem como se eu não valesse nada. E você sabia que isso não era a primeira vez. Sabia exatamente o que estava acontecendo. E deixou acontecer. O rosto de Lucas perdeu toda a cor. Carla se apressou em intervir, com a voz aguda, dizendo que só estavam seguindo uma tradição. Mentira. Não era tradição. Era controle. Era um teste. E todas as mulheres que cruzavam aquela porta, perdiam. Lucas balançou a cabeça, tentando se defender. Mas eu peguei o celular, abri as mensagens da Patrícia e coloquei na mesa, bem na frente dele. Mandei ele ler. Ele hesitou. Eu insisti. Lê. Lucas pegou o aparelho. E à medida que deslizava o dedo pela tela, seu rosto ia mudando. Quando terminou, largou o celular como se aquilo queimasse sua pele. Disse que aquilo não provava nada. Fernando cruzou os braços. Comentou que eu estava desenterrando histórias velhas. Que aquilo não tinha nada a ver com eles. Virei para Carla. Sério? Porque ontem à noite você me mandou uma mensagem, me ameaçando. Disse que, se eu não voltasse, o Lucas ia tornar minha vida um inferno. Carla ficou muda. Mariana soltou um assobio baixo. Lucas a encarou. Você fez o quê? Carla ficou rígida. Disse que só queria me fazer entender. Entender o quê? Gritou Lucas. Que vocês repetem esse joguinho há anos. Que fizeram a mesma coisa com a Camila. Fernando se mexeu desconfortável. Carla lançou um olhar para ele, mas já era tarde. Lucas cerrou os dentes. E eu vi. A rachadura. A pequena fissura naquela lealdade cega que ele tinha pelos pais. O instante em que percebeu que eu não estava errada. Nunca estive.
Ele me olhou. Pela primeira vez, com dúvida. Eu esperei. Queria saber se, finalmente, ele ia dizer algo que valesse a pena. Mas ele apenas passou as mãos pelo cabelo e suspirou. Disse que eu podia consertar isso. E meu estômago afundou. Porque essa foi a reação dele. Não se desculpar. Não mostrar arrependimento. Apenas, arrumar a aparência. Me recostei na cadeira e soltei o ar bem devagar. Ele não entendia. Não entendia absolutamente nada. Me levantei. Ajustei a alça da bolsa. E disse que eu não ia voltar. Aquilo o tirou da bolha. Ele me olhou, confuso. O quê? Você tá falando sério? Mariana riu baixinho. Você ainda não entendeu, né? Carla levantou a voz. Disse que aquilo tudo era ridículo. Que eu estava destruindo meu casamento por um mal-entendido. Balancei a cabeça. Não, Carla. Não fui eu que destruí. Foram vocês. Você. O Fernando. Com essa forma doentia de tratar os outros. O Lucas só foi fraco demais para impedir. Lucas tentou segurar meu braço. Pediu para conversarmos. Levantei a mão. Não. Você fala. Você inventa desculpas. Você deixa eles te controlarem. Eu não vou mais te ouvir. Peguei o celular, caminhei até a porta. A voz dele saiu quase desesperada. Perguntou para onde eu ia. Me virei. Olhei para ele pela última vez. E respondi. Eu estou indo embora. Carla bufou. Disse que não se abandona um casamento assim, de qualquer jeito. Eu a encarei. Sem expressão. Então observa. E saí pela porta. Levou 6 meses para assinarmos o divórcio. Lucas tentou de tudo. Implorar, me culpar, dizer que eu estava exagerando. Mas eu, nunca olhei para trás. Mariana continuou em contato. Me contou que tudo desmoronou depois que eu fui embora. Que Lucas finalmente enfrentou os pais, e que não foi bonito. Fernando o chamou de fraco. Carla chorou, disse que eu manipulei. Mas, dessa vez, Lucas enxergou os pais como eles realmente eram. Eu, já não me importava mais. Eu já estava longe. Voltei a morar em Charleston. Encontrei um novo apartamento. Recuperei amizades. Recomecei. Uma noite, vários meses depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Agora eu entendo. Me desculpa. Era do Lucas. Fiquei encarando a tela. Por longos minutos. E depois, apaguei. Porque, pela primeira vez em anos, eu era livre.